Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui, galera, eu quero mostrar pra vocês esse bombom aqui, ó, Serenata do Amor de Mouse. E quero saber aí de vocês se vocês já comeram desse bombom, galera. Esse bombom aqui, ele é de Mouse, ó, muito bom. Tem outros serenatas aqui também, ó, tem um tradicional de amendoim, tá vendo, ó, de amendoim, tradicional, esse daqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo nos comentários. E é isso. Tamo junto. Falou galerinha, deixa o like, se inscreva no canal e tchau.